Alô, alô, boa tarde, salve, salve, abrindo a semana cheio de energia com pão de queijo Tidelso, que daqui a pouco nós vamos mostrar aqui. Tá bom, não tá, Brasil? Foi demais, hein? Delicioso. Daqui a pouco nós vamos mostrar o pão de queijo Tidelso com Dimar Oliveira, com Júnior Brasil, com Cadu Doné, com a sua participação pelo @ os donos da bola MG. A gente chegando para mais uma edição dos Donos da Bola, abrindo a semana, mais uma rodada. E o Guarani ontem, os 42 do segundo tempo, rapaz. O Jataí que tá jogando muito lá no Guarani. Fez o gol que deu uma sobrevida ao Guarani na última rodada. Se vencer na última rodada, né? E não duvida não, hein? Não duvida não, que esse time é danado. Olha aqui, o Cruzeiro venceu o RT e segue líder no Mineiro. O Atlético não encontrou dificuldades e bateu o Vila no Independência e segue no encalço do Cruzeiro. Marcos Rocha e Leonardo Silva bateram um papo com o Mr. Band, Luciano Dias, e o Diogo Ramalho trazendo as últimas do Galo também. Quem comenta os assuntos, esse trio está aqui e a gente já começa, sem mais delongas, né, para falar que o Atlético sem dificuldades, e foi muito fácil realmente, mas venceu o Vila no Independência e agora assume a segunda posição no Campeonato Mineiro. Vamos aos melhores momentos aí. Roda aí, ô Capeta, por favor. Tá aí então. Gostaram do Atlético? Quem comentou o jogo ontem? Júnior. Você, Brasil? Então eu vou dar a honra de começar, de abrir o programa. Alguém me perguntou semana passada, eu acho que você estava perto, não sei, alguém me perguntou, esse jogo aí dá o quê? Uns 6, 7 mil torcedores? Não, 13 mil, 12, 13 mil e pouco. O Brasil gostou do Atlético? Era para ter sido um 7 ou 8? Brasil é exagero? Não, não é exagero não, um grande abraço a todos. E Cruzeiro eu te acompanhei também, viu, Cadu? Você comentando. Eu vi os dois, tá, gente? Eu vi os dois, pode ser? Olha, o Atlético poderia sim ter goleado no primeiro tempo. A superioridade foi evidente, o número de vezes que o Atlético chegou. No segundo tempo, o Vila incomodou 4 vezes. Teve uma que o Vitor fez uma grande defesa, lembrando uma também no primeiro tempo. Mas a superioridade foi, assim, absurda. O Atlético precisa melhorar num ponto, é chutar mais a gol. Isso acabou, não aconteceu, mas o Prato, o posicionamento do Prato é uma coisa impressionante. Ele sempre está onde a bola está passando, é impressionante. Patrick correspondeu, fez um bom segundo tempo. Agora, o lado direito do Atlético é impressionante a força. E seja com o Marcos Rocha, né? Assim. Mas eu acho que ontem até foi um pouco menos. A diferença é a qualidade, porque ali você teve até o Carlos uma hora chegando pela direita e construindo jogada. Todo mundo o quer Marcos por ali. Rocha, o Luan. O Cárdenas destoou um pouquinho, que ele precisa enfiar um dedo na tomada para ter um para dar uma ligada. Que susto! Nossa Senhora! Para tomar um 220, para ficar mais ligado. Agora, a gente tem que elogiar demais o garoto Carlos pelo seguinte: quando a gente fala de obediência tática, se você quiser acompanhar esse jogo para entender, o tempo inteiro, na hora que subia um volante ou lateral, ele voltava, recompunha, segurava atrás para dar espaço para eles, aparecia na esquerda e aí ele fez o que ele sabe fazer de melhor. Em 2 lances na área ele guardou e desperdiçou outras 2. Na área, o Carlos é efetivo. O Atlético está se reencontrando de forma muito positiva. Muito bom. Agora, você acha que, Dimara, que o Luan, ele evoluiu? Ou porque a bola passava menos pelos pés dele, quando o Ronaldo, Tardelli, Bernardes estavam aí, ele também não era titular absoluto, né? A bola passava, quando ele estava em campo, menos pelo pé dele. Ele era aquele cara que recebia, levava na linha do fundo e cruzava, ou enfiava uma bola, ou recebia uma bola e finalizava. Ele era uma alternativa. Hoje ele é um cara que está, então ele é o D, está que nem Jesus Cristo, está em todos os lugares, né? Ou é Deus, não sei o nome desse negócio. Mas enfim, hoje ele está em todas, cara. Ele está na direita, está na esquerda, está no meio, ele defende, ele ataca, ele está no banco de reserva, ele está no meio da torcida. Impressionante o Luan, Dimara. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Impressionante em todos os sentidos. Tecnicamente, no fôlego também, né? Fisicamente, o Luan está sobrando. Ninguém faz a movimentação que ele está fazendo, busca o jogo, orienta. Pelo meio, pela direita. Domina da forma, abre espaço, né? O pessoal fica falando assim, fulano tem que abrir espaço, tem que abrir espaço. A visão de jogo do Luan mudou muito, né? Ele consegue hoje estar visualizando realmente o que o time está fazendo. Eu acho que isso foi o ganho dele demais. E assim como sobra o Marcos Rocha também. Essa questão de ir muito para a direita fica muito nessa história, porque você tem com quem jogar na direita. E o que acontece? Todo mundo caminha por ali. A questão do caso é aquilo que a gente sempre falou, Cadu sempre deixou claro aqui, é a questão da área, né? O estar na área facilita muito a situação dele. Foram 9 jogos, 2 meses sem marcar, mas ele estava em outra função. Tinham outras situações que eram importantes. Aquela história que o Júnior sempre coloca, que ele ajuda demais os outros, no coletivo é importante. No coletivo é importante, mas quando ele marca, faz diferença para ele próprio. Uma confiança
sequência de jogo, é uma confiança para o jogador. E acho que de tudo isso, e não importa o Vila que não fez tanto, tecnicamente não influenciou tanto para que o Atlético fizesse o jogão e tal, é tudo que aconteceu. O Leonardo Silva voltando, isso é importantíssimo, o time ganhando confiança, isso é importantíssimo, o time confirmando situações de jogadores, e só na questão do Cárdenas, eu acho, Júnior, que ele está cada vez mais com vontade. Talvez ele não consiga tecnicamente mostrar isso ainda, mas você sente que ele está tentando passar. Ele tem o jogo, mas ele tem um jogo diferente. Você não acha que ele tem um jogo diferente? Levi chega perto dele e diz: ô Cárdenas, você precisa entrar mais no jogo, você precisa se movimentar mais, soltar a bola com mais velocidade. A gente conversa, todos nós aqui, com pessoas lá do Atlético, lá de dentro, e eles falam: o Levi tem feito muito isso para ele entender, para ele se adaptar, para ele sair dessa introversão, e a gente vê isso dentro do jogo. A diferença dele e do Luan, às vezes disputando o mesmo espaço, é absurda. O Luan tá ali igual um louco, cara. Mas você sabe que não é ruim? Mas você sabe que não é ruim? Eu falando em introversão, vamos para o lado da filosofia, Cadu. O que você tem a dizer especificamente sobre o Cárdenas? Porque, e é bom você ter um cara meio malucão como o Luan e um cara que cadencia mais o jogo como o Cárdenas, Cadu. Boa tarde, Cadu. Você na câmera 2. Boa tarde, Lu. Um abraço a todos. Olha, ele destoou um pouco ontem, né? O Atlético foi muito bem, foi um jogo de um time só, na verdade. Poderia ter conseguido uma goleada muito mais ampla. O próprio Carlos poderia ter pedido 2 músicas no Fantástico. Dava para ter feito uns 6 gols. O que vocês fazem propaganda da Globo? Porque a Globo não fala da gente lá. Mas a gente não guarda rancor, Ídolo. A gente tem Aliás, bom, hein? Vai. Não, tem um certo rancorzinho, Um certo rancorzinho, vai. Na verdade é o seguinte, na teoria essa combinação, um cara que acelera mais, que vai pra cima, vai pra dentro deles, igual o Luan. E um cara que cadencia mais, tipo Cárdenas, combina. Só que, ao mesmo tempo, tem hora que eu acho que o estilo do Cárdenas não combina muito com o estilo dessa equipe do Atlético. Todo mundo acelera demais, o jogo é de muita intensidade. Mas você concorda que é estilo, então? O Levi Coupe nessa aí, o Carlos, desculpa até te interromper, mas se o Carlos repetir essa atuação, pra mim, com a volta do Dátalo, quem cai é o Cárdenas, tá? Pra mim, mudou porque quem caiu mudou. agora. E o Guilherme? Não, o Guilherme ainda é um cara que eu acho que vai ter mais dificuldade para entrar. Mas hoje, nesse momento, viu, Cadu? Pelo que o Carlos fez e dentro do que a gente está falando de equipe, cairia. Ontem o Givanildo, rapidamente, eu preciso dar um recado. Eu botei o Cadu. Ele não terminou. Não acabou ainda, não? Não, pode ir. Givanildo tem preferência, eu gosto muito do Givanildo. O Givanildo ontem disse uma coisa que não é novidade para ninguém, principalmente para vocês que militam há tanto tempo no futebol, vocês são muito experientes, eu nem tanto. De que você tem 3, 4 oportunidades, às vezes, no jogo, é importante que você defina um jogo ali e tal. Quando você tira o Cárdenas do time, tá certo? Você mete o cara no banco, você perde qualidade. Isso é inegável. Ele numa enfiada de bola, abre uma bola na esquerda, na direita, então não dá, você acelera mais o jogo que o Cárdenas. E também tem essa qualidade. Mas nem todo jogo, cara, você tem que, sabe, ficar nessa loucura. Mas o Cárdenas cadenciar o jogo, às vezes, é importante. Mas o Ídolo, eu não estou entendendo essa má vontade. Você tem que tentar má vontade com o Cárdenas. Ele pega a bola, ele até imprimiu o rio, chega um cara desarmou. Mas é isso, é o estilo. O Atlético vai ter que ser, só para completar, e até dentro do que o Cabo está falando, da questão de estilo. Você não acha isso? Que é diferente para ele não está acostumado com esse futebol brasileiro. Eu até comentava com o Alexandre hoje de manhã, na nossa resenha, Donos da Bola, é isso. Que as pessoas chegam muito fácil nele, a marcação chega muito fácil, porque ele para, ele espera, ele olha para ver o que está acontecendo, é diferente. Se a gente pensa em outros jogadores que cadenciam mais o jogo, que são um pouco mais lentos do que os outros do Atlético, e a gente pode pegar o Guilherme, que se enquadra nesse perfil. O Guilherme, embora ele cadencie e seja um jogador mais devagar, os passes dele são bem agudos, bem verticais, bem objetivos. Mais acertados. E o caso do Cárdenas não está acontecendo. Ele está tocando muito para trás, muito de lado, ele não vai para cima com a bola no pé e também não está conseguindo encaixar. Né? Não, ou então conseguir uns passes diferentes, né? Ou correr com a bola, ou fazer a bola correr. Como ele fez com o Atlético na Libertadores, jogando pelo Nacional de Medellín. Olha, meu amigo, preste atenção nesse recado. Você que se preocupa com a sua segurança, com a segurança da sua família, não é? E eu vou dar um recado para você muito importante. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora no 3353-4540, porque a Socicar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Ligue agora e adquira a proteção para o seu veículo ou motocicleta até 300 cilindradas. E eu vou falar agora sobre o preço, pessoal.
Benefícios a partir de R$ 3 por dia. É isso mesmo, você garante a proteção total do seu carro ou da sua moto contra furto, roubo, colisão, perda total e qualquer fenômeno da natureza, né? O Brasil chegou aqui dizendo que está chovendo granito lá fora. Então imagina só o peso do granito, né? Além da assistência 24 horas em todo o Brasil, em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque e muito mais. E hoje tem promoção, somente para os 50 telespectadores que ligarem agora e falarem que estão assistindo os donos da bola. Eu tenho aqui um cheque de R$50. É um descontão, hein? Caí aí nessa de 15 contos, já pagou 3 meses. Olha o checão aqui. Proteção, tranquilidade e satisfação, somente a Socicar pode te oferecer. Você tem que ligar agora. 3353-4540. Está rodando pela cidade, assistindo no carro? Para o carro e liga. Está em casa? Ligue agora. Está no trabalho? Ligue também. A Socicar é tranquilidade e segurança andando lado a lado. E a Socicar é uma parceira 24 horas, é a parceira 24 horas. Então, meu amigo, ligue rápido, resolva o seu problema na proteção. Vale em todo o Brasil. Vai viajar lá para Bariloche? Lá também você tem proteção. Olha, preste atenção. Daqui a pouco eu falo mais sobre a Socicar. Você está gostando da Socicar, Brasil? Claro. Sensacional, sem obrigado. Dúvida. Então é o Ótima seguinte, escolha. Você está achando que ele é louco de não gostar? Realmente eu estou perguntando. No Brasil é um cara sensato. Então é o seguinte, o momento vivido pelo atacante Carlos foi comentado pelo Levir Coupe. Coloca na tela aí o que disse o Levir Coupe, depois nós vamos passar isso aqui, discutir sobre as declarações do técnico atleticano. Veja aí. Olha, o Carlos, a gente tem que ter um cuidado especial com ele também. Ele é muito jovem, né? Mas ele já é praticamente titular da equipe do Atlético. Então, ele carrega uma responsabilidade de resolver a coisa lá na frente. E a verdade é que ele não estava conseguindo. E um atleta nessa idade, o gol, uma vitória, o reconhecimento, pode ajudar muito na parte psicológica dele. Então, ele tem que dar uma melhorada nessa parte psicológica, saber da responsabilidade que ele tem em jogar no Atlético e também tem que receber o apoio. Eu acho que também ele pode ainda desenvolver o lado técnico, porque ele tecnicamente está errando ainda nas finalizações. Ele tem, porque a parte tática, a penetração, a oportunidade de gol sempre são 2 ou 3 por jogo. Então eu acredito que se ele tiver um pouquinho mais de consciência técnica, ele pode aumentar muito o número de gols. Muito bem, tá aí o técnico Levir Coupe falando. Você achou coerente a coletiva do técnico Levir Coupe, destacando o Carlos, falando do peso sobre o garoto, da responsabilidade, avaliando que ele tem crescido e que ele, Levir Coupe, tem trabalhado muito o psicológico do atleta, né? Porque, de fato, é um garoto, né, ídolo? Ele foi bem nessa parte. Tanto. Não, ele foi bem nessa parte, não dá para expor o jogador e ao mesmo tempo tem que ter calma, não dá para ser tão bipolar no futebol, né? Quando o cara não faz gol, descer além e achar que o problema tá todo com ele, ao mesmo tempo, só porque ele fez 2 e foi votado melhor em campo pelo Júnior Brasil, já achar que ele é o novo Pelé. Tudo bem que é um prestígio muito grande, né, Júnior Brasil? Mas não dá pra... E outra coisa que eu gostei da entrevista do Levir Coupe é aquela história de ser sincero, sair do lugar comum. Como sempre, reconhecendo que o time oscilou, reconhecendo que em alguns momentos nessa temporada o time estava mal. E ao mesmo tempo, cada vez que eu vejo o time mais completo, com o retorno do Marcos Rocha, a volta do Lucas Prato, eu tenho a convicção de que nós mesmos subestimamos o poder desses desfalques. Né? Não tem como você passar incólume perdendo 3 jogadores... Gostou, né? Perdendo 3 jogadores tão importantes. Marcos Rocha, na verdade foram mais, mas o Marcos Rocha e o Lucas Prato principalmente, o Douglas Santos, mas esses 2 principalmente. Então, faz muita falta. Tem que ter elenco. Tem que ter elenco, sim. Mas isso não é uma ciência tão exata, assim. Você ter um grupo bom não quer dizer que você vai ter sempre um reserva exatamente à altura das estrelas do seu plantel, né? Não tem como, né? Ter um bom substituto, mas não dá para, às vezes, suprir um ou outro jogador especificamente. Então, acho que o Galo, resumindo, eu acho que o Galo caiu muito em função do desfalque e a gente ficava criticando demais, achando outras explicações, sendo que era, gente, o Atlético tá sem Marcos Rocha, sem Lucas Prato, é complicado mesmo, não tem jeito. E aí eles renovaram com o Guilherme, e aí eles estão trazendo mais um jogador para frente. Então, para eles mas também tem isso, esses desfalques também
também. Claro, eles viram isso. O Guilherme, claro. O Guilherme, que seria um substituto ou mesmo um titular, mas não estava disponível. Muita coisa. Mas é que às vezes... O time entrou em alguns jogos que a gente criticou, incluindo a gente, mas colocando a imprensa em geral, a própria torcida do Atlético. O Atlético entrou desfigurado demais. Isso não é desculpa não, gente. Só que não reflete o time, entendeu? Mas é que quando a gente analisava os jogos do Atlético, sem o Prato e sem o Marcos Rocha, sem o Douglas Santos, mas principalmente sem o Marcos Rocha e sem o Prato, a gente comentava aqui o jogo em si. Bom, o time estava sem seus principais jogadores, mas o time também estava muito desajeitado. Mas eu acho que era preciso, talvez, contextualizar de uma forma mais incisiva e mais enfática essa questão dos desfalques. Porque eles eram representativos demais. Mas é muito. Olha aqui, hoje em dia, todo momento é uma oportunidade de se expressar. Agora, para se expressar e aproveitar esses momentos, tem que ter conteúdo, é ou não é? Por isso, fica aqui uma dica para você. Assine a Claro HD TV, porque com ela você fica por dentro de assuntos que você mal conhecia. Você descobre novos lugares, novas espécies, aprende mais sobre o comportamento das pessoas, você viaja para o passado, viaja também para o futuro e muito mais. É conhecimento para toda a família e conhecimento não pode ficar para depois. A Claro HD TV tem mais de 90 canais com som e imagem em alta definição e com ela você consegue até gravar e pausar a programação, é isso mesmo. E o melhor em tudo isso que eu acabei de dizer aqui, por apenas R$ 49,90 por mês no Combo Multi, com 2 equipamentos. Atenção, hein? Um com plano fácil HD abertos e outro com plano fácil SD. Você só precisa ligar o 0800 020 9070 e assinar já. Claro, é você quem faz o agora. Tá correndo, né, gente? Pra ir lá buscar o seu, né? Olha aqui, deixa eu falar do Cruzeiro aqui, que venceu o RT em Patos de Minas. O primeiro tempo eu vi os melhores momentos. Foi duro, hein? 2-0, segue como líder do Campeonato Mineiro. Vamos aos melhores momentos aí. Eu gostaria de ouvi-los, trio de comentaristas, por gentileza. Por que o primeiro tempo foi tão modorrento, Júnior Brasil? O Cruzeiro teve dificuldades e em alguns jogos tem sido assim. Até acompanhei o que o Cadu falou desse jogo. Só porque você foi obrigado, só porque do retorno você me ouviu. Eu te acompanhei. Vocês estão numa puxação de saco tão grande com o outro. Vocês estão numa puxação de saco tão grande uma com o outro. Mas tá muito já tá ficando chato. É muito ciúme. Vamos falar do jogo. Vamos parar. A questão é o seguinte... O Cadu falou que não tinha a maçã, não tinha mesmo. Não tinha, o Cruzeiro teve dificuldades, os jogos, às vezes, quando você vai para o interior e encontra equipes desesperadas, necessitando de mais da vitória, você acaba tendo dificuldades. E um detalhe do Cruzeiro que lembra até um pouco a seleção do Dunga. Apesar de que o Dunga está conseguindo até encontrar algumas coisas com mais qualidade. Pode ir. Não, é um futebol meio de resultado. A gente não tem visto um primor de bola, mas os resultados estão acontecendo. Tanto com a seleção, apesar de vitórias expressivas. Eu queria ver se ele tivesse perdido 8 jogando bonito, você ia elogiar. O que eu estou falando, a seleção... Tomar 8 jogando bonito, eu nunca vi a necessária, está fazendo um bom trabalho, conquistou boas vitórias, mas é uma seleção de resultado. Da mesma forma, o Cruzeiro não tem convencido, mas tem vencido. Agora, é interessante a gente ver o Gabriel Xavier, com um toque na bola, aquele lance que ele deu, aquela batida para a bola chegar lá para acontecer o segundo gol, a gente tem que dar chance pro cara, independentemente de qualquer coisa. Eu prefiro o Marcos Vinícius. Meio alto e baixo. Mas para dentro deles, né? Mas mais pra frente. Mas eu acho o seguinte, jogar também uma responsabilidade toda pro menino, para que ele tenha que acontecer. Que vai ser? Tem que ser do Campeonato Mineiro. Não tem que ser ele o cara, o Cruzeiro vai mudar porque você entrou. Não, é uma equipe, você tem ali, Damião, você tem jogadores de qualidade. Agora, uma observação só sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro tem tido. Que é uma valorização, claro. Não, mas peraí, você vai ver onde eu vou chegar. Não é sobre o jogo. Eu vejo o seguinte, o Cruzeiro está muito valorizado sobre convocação de jogadores. Mas chega uma hora que eu acho que você tem que pegar e fazer o seguinte, apesar de você ficar rindo, seu cara de pau. E eu conheci, sabe, os filhos do Castilho que você não falou. Tá? Porque tem os filhos dele que você não disse, e eu vou falar ainda quem são que me ligaram, falaram dos filhos dele, você esqueceu dois. O Carlinho, eu esqueci do Carlinho, da Odaísa, da Maísa e do Calbi. Calbi, é verdade. Vive chamando para pra Santo Antônio do Monte, as festas. Vai, Brasil, fora do Cruzeiro! O Judivan é convocado para a seleção, e todo mundo sendo convocado,
Chega uma hora que eu acho que o Cruzeiro tem que, na hora que esses caras forem convocados, falar, gente, dispensa essa turma, porque tem jogos importantes. Na hora que o Judivan começa a acertar, recebe uma convocação, vai fazer falta em jogos importantes. Seleção, valorização mas a gente tem que pensar no objetivo maior com a Libertadores. Lembrando que foi time reserva, né, gente? Porque do jeito que a gente tá falando, tá parecendo que era o time titular. O Cruzeiro tinha pelo menos 7, né? Então não é nada disso. O interessante foi isso. A gente vê alguns jogadores. Aqui. Esse é a regularidade. Pode ser reserva, mesclado, metade, o inteiro. Ele é o jogador que continua fazendo a diferença. Não é nem o craque, não faz. Mas pra mim lá pra parar de bater a porta do estúdio, por favor. Porque tá enchendo o saco. Para com essa passação aqui dentro, que nós estamos ao vivo no programa. Tranca a porta, põe cadeada. É hoje. Mas ele continua sendo realmente um diferencial. E do Leandro Damião também, que faz uma movimentação que continua. E tem que ser isso, né? O setor defensivo também, com o próprio Manuel. Ou seja, essas situações a gente observa. Mas é muito difícil, como o próprio Cadu falou no comentário dele ontem, se avaliar um time tão diferente, né? Com tanta mudança. O interessante para o Marcelo foi observar isso e óbvio que visando o Libertadores, as alternativas que ele tem. Eu gostei do menino, sim, do Marcos Vinícius. Eu acho que ele é um cara ofensivo. Eu acho que ele é um cara ofensivo. Não é a primeira vez que ele... Não é a primeira como titular e achei que o segundo tempo dele foi muito bom. Achei que ele fez... É o cara pra gente observar. Ele fez a jogada do primeiro gol... Desculpa, Dimara. Não, é você agora. Não estou nem a ninguém. Tá. Olha aqui, meu amigo, eu tenho um recado para você. Tenho um recado para você. O ano já começou faz tempo. Né? Então, até o carnaval já foi embora e daqui a pouco estamos no meio do ano e você ainda não realizou o sonho de ter uma motocicleta Honda. Com a sua Honda, você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. Tá caro, hein? A hora é agora. Com o consórcio Honda é muito fácil, é barato comprar sua Honda. Viu, Marcos Paulo Grego? E mudar de vida. Olha só, CG 150 Fan ESDI a partir de R$ 148. É muito barato, pessoal. A CG 150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais. Você viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros, hein? É muito importante comprar o seu consórcio também com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. E neste mês atingiu um número histórico. Sabe quantas motocicletas foram entregues? 5 milhões de motocicletas. A próxima pode ser sua. Você está aí ainda? Não perca tempo. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Voltando para falar do Cruzeiro aqui, onde nós agora paramos? Pode? Você? Você falou que ninguém ia falar, mas agora pode. Não, mas agora pode. O Cadu hoje falou incólume, eu fiquei incomodado. Fala mais. Falou, viu, Modorrento? Manda um abraço pro Modorrento aí. Mas então, e aí eu acho importante que, vendo esse time do Cruzeiro e tal, que vai continuar investindo, mesmo do que a gente viu e tal. O Valdir Barbosa foi perguntado sobre a questão do jogador, do meia, e mais uma vez ele disse... O Brasil sabe quem é. E é craque. Ele falou que tá todo mundo trabalhando sem carnaval, mas que é um grande craque no seu critério no critério do Everton. Se for do Everton, é o Messi. Só tem o Messi de craque. Lá no Paquito? No Paquito. Cadê? Abre a câmera em cima. Cadê o Genta? Levanta a mão pro povo te ver, Genta. Faz um compromisso agora com o telespectador dos donos da bola ao vivo. As palavras sairão da sua boca. Você vai ligar agora pro Valdir Barbosa e botar ele ao vivo no programa. Ok, vou tentar. Não vou tentar não. Isso não é resposta de um homem como você. Vou tentar, não vou fazer. Vou fazer. Parabéns. Então é o seguinte, Dimara, agora pode prosseguir. Então, e o Valdir disse que eles estão trabalhando quietinho para a vinda de um grande jogador, que tem a ver com aquilo que o próprio presidente Gilvan de Pinto Tavares falou, que era um jogador experiente. Um jogador experiente significa um jogador que sabe o que se faz. Meu medo é ser experiente demais, 40 anos, alguma coisa. Quer dizer Paulo Baier? Paulo Baier é o nome? Não. Eu achei que você estava falando sério, poxa. Não, eu acho que estão falando muito no Valdívia, né? Ainda negaram... O Gilvan, ele tem um mérito, Everton, que ele acompanha muito futebol, ele gosta de assistir partidas dos mais variados locais, ele gosta de ver futebol argentino, por exemplo. E eu já conversei com o Gilvan algumas vezes e ele, por acompanhar bastante, ele é muito crítico com relação a jogadores que se machucam demais, que tem um custo-benefício baixo nesse aspecto. Só que, talvez... Embora o Valdívia não fosse a primeira opção em função desse histórico de contusões, o Gilvan não gosta muito disso.
talvez observando que o mercado aí não tem muito para onde correr. O que o Atlético fez com o Guilherme. Pode achar que para o mata-mata de Libertadores... assim, tirando Valdívia, né? Falar esse cara... Não, é que você um dia brincou... Não, é o Lucas Lima, cara, mas e aí? Vai tirar de lá. Não seria legal, Ganso, porque aí alguém comprou esse boi e começou a soltar que o Ganso estava vindo pro Cruzeiro, para o Atlético e tal. Não seria aproveitado. Não pode. Sobre a questão do Valdívia, especificamente do Valdívia, é inegável a qualidade do futebol do Valdívia. Ele joga muito, mas muito mesmo. Claro. Só que no Allianz Parque, o Ademir da Guia jogou mais do que ele lá, ué. Aliás, o Ademir da Guia tocou mais na bola e jogou mais do que ele lá. O Denilson Show jogou mais no Allianz Parque. O Alex, então, principal, né? O Alex jogou mais que o Valdívia. Não, mas aí também porque o Alex ainda tá jogando. E não vem com essa de falar, tá criticando, porque pode ser que o Cruzeiro contrate. Não, se fosse contratado por qualquer time. Todo mundo fala isso do Valdívia. É muito ruim, ele não joga. Teve um dia que ele entrou em campo, estava bem no jogo. Vocês lembram disso? Ele pegou uma bola na lateral, marcado pelo volante, ele chutou o vento e saiu, cara. E tava voltando de contusão. Mas é um perigo mesmo, né? Não, ele só fica contundido. Ele tá voltando. Ele só fica contundido. Aí fica... não dá. E só um detalhe que me faz acreditar que pode ser o Valdívia. Eu não estou cravando que ele vem, mas que o Cruzeiro tentou, ainda está num processo aí de buscar o jogador chileno. Eu citei no outro dia, né, que quem divulgou essa informação foi o PVC, no blog dele, e inclusive falando, o Cruzeiro vai negar. Mas há sondagem com relação ao Valdívia. A gente tem que lembrar o seguinte, não só a qualidade do jornalista, a credibilidade dele, como ele já é bem informado em geral, só que dentro do Palmeiras, ele é mais ainda. Sim, né? Se tem um clube com quem ele tem relação, é o Palmeiras. Ele torce por Palmeiras, não esconde ninguém, o PVC. E além disso, tem ali fontes mais próximas. É um dos clubes onde ele é mais bem informado, vamos colocar assim. Verdade. Então não digo nem com relação à parte do Cruzeiro. Né? Ele é tão entranhado ali com a vida do Palmeiras que eu acho que dá para ter assim, a suspeita de que a informação eu achava que era o Lucas Lima, mas depois que o presidente falou que o Lucas Lima experiente, não é ele. Mas o Lucas Lima, além disso, que né, o cara não é nada experiente, o Lucas Lima é uma promessa, e seria a melhor opção, porque ele joga muito. O próprio jeito que o Lucas Lima falou ali da permanência dele no Santos, eu acho que não é ele, não. Possível, nem provável. Só que quando você olha nisso, nessa questão da experiência que você fica observando, e os jogadores, os nomes, aí você vê, quando aparece aquela história, por que a opção do Atlético foi de renovar com o Guilherme? Porque não tem esse jogador. Esse jogador, quando você fala assim, um jogador experiente, quando você vê, eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado. Mas não em disputa de Libertadores, aí pra que não pode? Enquanto não tem, o Júnior Brasil falou de uma coisa aqui, e não, pro Gabriel Xavier ter sido contratado, alguém foi lá e viu jogar. Foi o Júnior. E aprovou. Se o cara foi uma escolha do presidente. Se o cara pode resolver o problema enquanto não chega um jogador, né, de alto gabarito, põe o cara para jogar, então, para fazer essa função. E se der certo, né? Agora, que o mercado tá com uma limitação de laterais bons e de meias bons. E de centroavantes bons também. O Baldasso diz lá no Sul que não se fala mais centroavante. Vão falar o quê? Vamos falar o quê? Deixa eu chamar rapidamente aqui um intervalo, mas é jogo rápido, 2 minutinhos é lá e cá. Na volta, a gente fala mais sobre a rodada, mais sobre Atlético, Cruzeiro. Daqui a pouco, dentro de 2 minutinhos, não saia daí.